Para a próxima aula de hoje, teremos a nossa segunda aula de geografia. Hoje vamos falar sobre o sistema terciário, de como ele funciona, para que ele serve, E de que forma ele ajuda os indivíduos, as pessoas no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos aprender, População urbana. Em 1800, cerca de 8% da população mundial vivia em cidades. Em outras palavras, de cada 100 pessoas, apenas 8 moravam em zona urbana. Atualmente, pouco mais da metade da população mundial vive em cidades. No Brasil, especificamente, cerca de 84% das pessoas vivem hoje em cidades, ou seja, de cada 100 habitantes brasileiros, de 100 brasileiros, 84 vivem na zona urbana. Vamos observar, aqui, olha só. Em 1940, a população urbana era 30%, em 1950, 36%, em 1960, 45%, em 1970, 56%, em 1980 era 66%, em 1999 ou em 91 era 74%, 2000 81% e 2010 84% da população. Então, a maioria das pessoas hoje vivem na cidade, vivem na região urbana. Da economia, em razão de suas características, as atividades econômicas são classificadas em 3 grandes grupos. Cada um desses grupos é classificado um setor da economia. O setor primário envolve agricultura, pecuária e extrativismo, atividades geralmente realizadas na zona rural. Elas são fundamentais para o desenvolvimento dos demais setores, já que fornecem matérias-primas para as indústrias, alimentos para a população, que cada vez urbana, e também estão relacionadas com outras atividades como transporte, comércio e financiamento bancário. Vamos para o setor secundário. Aqui é o setor primário, Vocês estão observando que aqui tem a pecuária, que é a criação de animais, também tem a agricultura, exportação, extrativismo. Agora vamos para o setor secundário. Compreende a produção industrial. A indústria pode transformar matérias-primas para fabricar bens e produtos para venda direta aos consumidores, como roupas, eletrodomésticos e automóveis, ou para fabricar produtos que servirão de matéria-prima para outras indústrias, como chapa de aço, por exemplo. Setor terciário abrange um conjunto muito variado de atividades como prestação de serviços e comércio, saúde, transportes, advocacia e educação. Esses serviços podem ser oferecidos diretamente aos cidadãos ou às empresas. Grande parte da população está empregada nesse setor. Então, aqui, temos o professor ensinando, temos o médico, temos aí o conjunto de atividades ligadas à fabricação de bens ou produtos maquinofaturados. Por meio de transformação de matérias-primas, o processo industrial é diferente do artesanato, porque emprega geralmente muitos trabalhadores, cada um fazendo uma pequena parte do trabalho. Além de muitas máquinas, para funcionar precisam de muita energia, geralmente elétrica. Desde a década de 70, a mão de obra humana vem sendo substituída por máquinas cada vez mais modernas, processo denominado automoção.
né? Na realidade, os seres humanos estão sendo substituídos pela máquina porque o processo é mais rápido, o custo é menor, né? Eles preferem pagar, não é nem pagar, né? Eles preferem o trabalho das máquinas, é que o ganho é maior. A pecuária. Outra atividade típica do campo, a pecuária, é a criação de animais para fins comerciais, sobretudo a obtenção de alimentos como carne, ovos, leite, mel e etc. E de outras substâncias que também podem servir como matéria-prima, como couro, penas, fertilizantes e etc. A pecuária foi uma das primeiras atividades desenvolvidas pelos seres humanos, né? Que foi a criação de animais. Logo no início, as pessoas, o ser humano aprendeu a domesticar os animais. A origem das cidades e a sua evolução tem causas específicas, razões históricas distintas. Fatores econômicos explicam a formação de muitas delas, mas motivos políticos, religiosos, geográficos e etc. também precisam ser considerados quando analisamos o desenvolvimento de espaços urbanos. Manaus, no estado de Amazônia, formou-se a partir da fundação do Forte de São José, no Rio Negro, em 1669. A construção era destinada a proteger o território de ataques estrangeiros, ou seja, europeus na região amazônica. Então, né, tinha um forte que tinha alguém que ficava ali observando para proteger o território de ataques estrangeiros. O pátio do colégio é o local onde a cidade de São Paulo nasceu. Aqui os padres jesuítas se instalaram para catequizar os indígenas que habitavam na região no século XVI. Então aqui, né, deu início a tudo, em São Paulo.